Palhaços são, há tempos, não mais somente aqueles personagens que nos entretêm em circos, apresentações públicas, em hospitais para melhorar o estado de espírito de alguns pacientes e na TV. De um tempo pra cá, diga-se de passagem, de um bom tempo pra cá, a imagem do palhaço vem sendo associada ao terror, ao macabro e ao sombrio. Seja o boneco de palhaço do filme Poltergeist, o Pennywise, tanto da década de 90 quanto o atual, ou o palhaço de Terrifier. O ponto é que eles já estão calcados no imaginário popular como figuras que podem, a depender da situação, infligir medo. E medo de palhaços per se não é algo novo. Esse fenômeno, enquanto manifestação patológica como fobia, é não somente registrado como recebe até nome. Corofobia. O uso desse arquétipo de personagem em obras em que desempenha o papel de indutor de medo não tem origens tão claras. Acho, porém, que vale a pena ressaltar uma obra do século XIX em que esse arquétipo aparece. Foi em um conto do Edgar Allan Poe, publicado em 1849. Bem resumidamente mesmo, um bobo da corte, após ser forçado pelo rei a fazer umas coisas e depois de ser zoado por razões não relacionadas ao seu entre aspas emprego, resolve assassinar o monarca e seus ministros, fazendo tudo aquilo parecer uma grande pegadinha com os convidados da festa fantasia que havia sido organizada. Não foi um palhaço, como podem ver, mas é o mais próximo que se tem durante o período medieval, que é o período em que os eventos do conto aparentemente ocorrem. Semelhanças existem. Ambos usavam roupas que não as suas casuais, vestiam-se de forma espalhafatosa e divertiam e entretinham as pessoas. Esse conto pode ter sido baseado numa mascarada ou baile de máscaras, as fontes aqui variam, que realmente aconteceu. Foi o Baile des Ardents, o Baile dos Ardentes, que aconteceu em 1393, na França, regida por Carlos VI. No decorrer do evento, 4 dançarinos acabaram morrendo pelo incêndio causado por uma tocha que um dos espectadores havia trazido. Espectador esse que era o irmão do rei, o Luís, Duque de Orleans. Enfim, o final do conto não é esse, embora haja um certo quê de semelhança. O que há de fato também é o começo, embora que apenas com um semblante, do que viria a se tornar o que em inglês é chamado de Evil Clown, o palhaço do mal, uma subversão da imagem tradicional que se tem dos palhaços. Uma prova do quão assustadora pode ser essa subversão, basta ver a reação do público aos avistamentos de palhaços em 2016, nos Estados Unidos, onde palhaços com feições aterrorizantes foram vistas por todo o país. Posteriormente, o fenômeno espalhou-se para outros países também, com relatos até aqui mesmo no Brasil. Eu sei que na internet as coisas passam muito rápido, mas certamente vocês devem se lembrar disso. Alguns deles ficavam perto de escolas, apareciam para as câmaras residenciais para pegar uma peça dos moradores, em florestas para assustar os desavisados e em outras infinidades de locais. Infelizmente, muita gente se utilizou dessa febre do uso das vestimentas para fazer coisas que vão contra a lei, mas este não é o foco aqui. Isso tudo mostra que subversões de arquétipos e clichês, como o do palhaço tradicional, são muito bem quistas. Não que as pessoas que foram aterrorizadas pelos palhaços em 2016 tenham se divertido, mas o tamanho que a febre teve foi, em certa medida, devido às vestimentas e à subversão do personagem que elas traziam. Vou dar outro exemplo de subversão aqui. Tenham em mente o tropo do O Escolhido, The Chosen One, que normalmente é alguém jovem e que, por questões que ele mesmo não tem muito controle, encontra-se como figura-chave, um herói da história. Muitas vezes de uma história que o próprio, há pouco tempo, nem sequer sabia que existia. Exemplos de obras que têm esse tropo são Matrix, onde o Neo executa esse papel, Harry Potter nos livros que têm o mesmo nome, e o próprio Naruto também, de certa forma, nas obras do Kishimoto. Uma forma de subverter isso seria, por exemplo, o escolhido ser um senhor de, sei lá, 50 anos de idade, acima do peso, com uma aparência não tão agradável e coisas assim. Todo esse longo parêntese para mostrar como muitos tropos já foram utilizados a um tal nível que qualquer um pode identificá-los com facilidade e que a subversão deles chama a atenção de formas positivas muitas vezes. Se pararmos para pensar, um palhaço é apenas uma pessoa fantasiada com as roupas típicas do personagem. Suas ações, disposição e características específicas das vestimentas que ditam se esse palhaço é o convencional ou não. Falando sobre filmes, existe um elemento interessante que há em muitos filmes com palhaços, principalmente os de terror, mas que não são exclusivos deles, que é o do sadismo misturado com um sorriso, o que por muitas vezes é uma mistura conflitante, o que para esse tipo de filme é muito bom. Lembre-se, por exemplo, do Coringa no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas. Ele, Coringa, numa cena em que o Batman o espanca dentro de uma delegacia, começa a sorrir descontroladamente, o que claramente
não seria esperado de uma pessoa comum na mesma situação. A desvinculação do sorriso do prazer que ocorre nessa cena do filme, ocorre também nele inteiro e em filmes de terror com palhaços, contribui muito para o aproveitamento dos palhaços nesse tipo de obra. No filme Terrifier, lançado há pouco tempo, Art, o palhaço, apesar de sua aparência não tão convidativa, digamos assim, é muitas vezes confundido com um palhaço normal, convencional. Isto é claro, diga-se de passagem, por mais estranho que seja um palhaço que tu possa ver na rua, tu não vai imaginar que ele seja uma pessoa que finalize as outras, tem de falar assim pro YouTube não ferrar o vídeo, ou um demônio ou coisa do gênero. E é aqui que podemos ver o tempero. Em filmes whodunit, há uma morte, ninguém sabe quem é o responsável e todos do grupo são potenciais suspeitos, o que faz com que eles comecem a investigar e a duvidar um do outro muitas vezes. Esse recurso foi utilizado no filme O Assassinato no Expresso do Oriente, baseado no livro de mesmo nome da Agatha Christie, que também, claro, tem o mesmo recurso. O ponto é, essa áurea de mistério ocorre também com filmes em que o inimigo, a assombração, pessoa que finaliza as outras, é mascarada. Fica no ar, talvez no nosso subconsciente, a questão de quem é o ser ou a pessoa, como ela é, como são as suas feições. Ela tem algum grau de parentesco com as vítimas? Mesmo que seja um inimigo sobrenatural, a visão de sua face ou de como ele se apresenta é algo que o público quer ver. Quando um filme de terror tenta apostar mais no terror psicológico ou evita mostrar muito o ser ou criatura, seja por uma questão de estratégia ou falta de orçamento, e quando isso é bem trabalhado, constrói-se um terror sugestivo em que teme-se algo que nem sequer vemos completamente. Com os palhaços do mal, algo interessante e diferente do exemplo anterior ocorre quando assistimos uma figura que fora concebida para o entretenimento sendo vista finalizando pessoas. Não se vê sua face, o rosto responsável, apenas as vestimentas. Atribui-se culpa ao invólucro, não ao ser. Muita gente, e acredite nisso, tá? Acaba associando todo palhaço que vê aos que ela assistiu em muitos filmes de terror fazendo suas atrocidades. Claro que elas não saem correndo quando veem um e nem acham que eles são monstros, mas a imagem já está tão cristalizada em suas cabeças que a associação com os palhaços que viu nos filmes torna-se algo impossível de não se fazer. Mas uma coisa é verdade, os filmes de terror sempre pegam arquétipos de personagens que na vida real desempenham papéis bons, sejam eles para suas comunidades ou para a sociedade em geral, e os ligam com o sobrenatural e o macabro. Não estou julgando, apenas analisando. Exemplos claríssimos são esses dos palhaços do mal, da freira e de tantos outros que, se eu fosse citar, o vídeo se estenderia ainda mais. Como eu disse, a subversão de tropos e da função que geralmente é associada a certos personagens cuja caracterização é conhecida, como uma freira, é algo que as pessoas curtem, e creio que não haja nenhum problema nisso. O cinema entendeu isso e está lucrando. Eu só quis pontuar e eu fico pensando quais serão os próximos. Quanto ao Art especificamente, palhaço do filme Terrifier, sua coloração branca com pequenos traços pretos, um nariz anormalmente grande e fino e toda a sua sobrenaturalidade fazem dele muito mais do que apenas um cara fantasiado de palhaço cometendo crimes. Coisa que não ocorre na primeira aparição dele no curta-metragem O Nono Círculo, de 2008, onde o personagem conserva muito as características e feições humanas, o que pode gerar também um certo grau de estranheza, como eu citei antes, o que para um filme de terror é super positivo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se sim, não deixem de dar o like, isso me ajuda muito. Mande o vídeo para um amigo que gostou do filme, ou sei lá, no grupo da família, e é isso. E caso não tenham gostado, deixem um dislike que também faz parte. É isso. Fiquem com Deus.